Olá a todos, meu nome é Francisco Robledo de Lira, me conhecem por Robledo. Eu vou apresentar para vocês um seminário sobre a obra do Cícero De Officis, que no Brasil ganhou o nome de Dos Deveres. E todo esse trabalho ele é amparado e tem como referência a obra dos Deveres da Martins Fontes, né? É um livro que teve a primeira edição em 99 e ele tem tradução e comentários e montagem, digamos assim, o estudo da Angélica Chiappetta, que fez um excelente trabalho nesse livro, né? Pois ele traz não só a obra traduzida do Cícero, mas também os comentários sobre os comentadores, né? Ou seja, os outros tradutores das obras europeias, né? Em especial as de língua inglesa e francesa. Ela também traz um vasto material sobre comentando as partes do livro, né, passagens do livro, localizando a gente dentro da questão histórica desse momento. Então é uma edição muito rica e eu recomendo todo o meu trabalho. Todo esse trabalho foi feito sobre essa edição, não tem outra referência e espero que seja de proveito para todos. Bom, nós vamos falar de Marco Túlio Cícero, ou Cícero, como é conhecido hoje em dia, né? Ele nasceu na província de Arpino, né, na época província romana, no dia 3 de janeiro de 106 e faleceu no dia 7 de dezembro de 43 a.C., em Fórmia, na Itália também. Arpino está mais ou menos ali na altura do joelho da perna dessa bota aí, ou mais ou menos na altura do meio da bota, né, da época. Esse mapa é um mapa de 100 a.C., né, pelas narrativas, então podemos nos localizar bem nele. Uma introdução sobre o Marco Túlio Cícero é que ele faz parte dos Cíceros, né, que era uma família de aristocratas da época e um pouco mais antes também. E eles eram proprietários de terras e alguns envolvidos com política, como por exemplo Cícero o Velho, né, que participou de algumas decisões e votações de sua época. Dentre elas, havia uma lei para estipular o voto secreto e ele foi contra, e essa lei acabou caindo, então ele se tornou notório por isso, né? O Marco Túlio teve uma educação conservadora e erudita, como não poderia deixar de ser, com família com bens, né, e envolvida com política, não tinha como ser de outra forma. Talvez vocês ouçam um miado ao fundo, são os meus gatos que estão por aqui. Bom, continuando. Ele estudou retórica com o Lúcio Licínio Crasso, que era um grande orador da época, assim, um dos maiores oradores da época. Ele estudou Direito e Filosofia com o Diódoto e o Filon de Larissa, que o Filon de Larissa era o diretor da Academia Platônica em Atenas, então tinha um renome. Ainda sobre o Marco Túlio, a estreia nos tribunais dele foi durante a ditadura de Silas, em 82 a.C. Em Roma, teve o primeiro cargo como questor, que é uma espécie de um oficial de finanças, né? Ele foi designado para atuar na Sicília. Eu não tenho muito bem a data em que ele fez isso, então me perdoem, não consegui essa informação. No livro, pelo menos, acho que não tem, eu não achei. Continuando, né? Elegeu-se para 2 altos cargos com idade mínima exigida. O primeiro foi pretor, com 40 anos, e o segundo foi cônsul aos 43. É considerado um feito notável, porque uma pessoa das origens dele, né, de Arpino, que é um pouco distante do burburinho do meio, né, dos homens com bens e altos cargos no exército e no Senado, não era comum vir pessoas desses locais que tinham essas qualidades, né? E Cícero se mostrou à altura. Como cônsul, ele teve o ápice da carreira em 63 a.C.,
né? No meio dessa evolução social e política toda, o Cícero cometeu alguns erros, dentre elas a pronta ação, né, que é uma lei de execução de cidadãos romanos sem julgamento. Isso pegou muito mal para ele, foi muito ruim para ele, porque cidadãos romanos eram pessoas com bens, né, com terras e participavam de forma direta ou indireta da política, podiam votar e etc. E não foi bem visto. Por conta disso ele sofreu um exílio, né? Mas ele só ficou nisso de 58 a 59 a.C. E outro dado também que eu trago para vocês, que não tem muito a ver com isso, mas entre 46 e 44 ele escreve uma enciclopédia de filosofia helênica, né, que constava epistemologia, ética e filosofia natural. Eu trago esse dado para mostrar o quão ele era, como é que eu posso dizer, o quão ele era estudioso, dedicado às coisas, né? Nunca não parava de estudar e de ler as leis e de estar sempre, digamos assim, atualizado sobre o que estava acontecendo não só na Itália, né, em Roma, mas em outros lugares também. Dos deveres, ou The Offices, a última obra dele, né, foi a mais, digamos assim, dogmática, porque é toda amparada pelo estoicismo. É uma obra de cunho estoico, por natureza e por princípio, pois o Cícero era estoico. Então eu trouxe um pouco do contexto político da obra, né, na qual ela está inserida. A obra foi realizada e idealizada por um período, se não me engano, de 3 anos, um pouco mais que isso. E nesse período ocorreu a morte de César, né, de quem o Cícero não era chegado, literalmente não era chegado a ele, pois ele acusava o César, quando o César se tornou tirano, ele acusava o César nominalmente, ou seja, ele ia lá e se colocava, tipo, pode dizer que foi eu que falei, pode assino aqui, como também anonimamente, né? Dizer, olha, esse aqui foi o Cícero que falou, e dizer, não foi eu que falei, mas talvez tenha falado. Então, isso é trazido para nós por alguns comentadores e documentos da época também. Existe uma grande decepção dele porque a morte do César não aboliu a política do César, né? A política tirana do César. Então foi uma grande decepção para ele. Ele achou que uma vez que o César morresse, tudo ia junto, né? E não foi. Ele era muito triste pelo destino da República Romana, né? Após o tiranicídio, pois ela não tomou um rumo que ele tinha trabalhado antes, né, tanto para alcançar, digamos assim, um tanto quanto mais justo, né, feito com mais justiça e sabedoria. Vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. E aí eu separei algumas frases, tem 2 frases bem interessantes no livro, que ele fala sobre isso. Ele fala: não existe absolutamente res pública, ou está caída ou derrotada. E sobre a ditadura do César ele vai dizer: a liberdade devolve a mordida mais violentamente quando suspensa do que quando imperturbada. Né? Ele vai dizer isso lá no livro 2. E também trouxe um contexto que a obra basicamente é feita para o filho dele, né? Dedicada ao filho dele. Vamos falar isso assim que começarmos o livro 1. Mas ele sempre dizia para o filho dele procurar desenvolver a glória militar, né, a eloquência forense, o conhecimento jurídico e a liberdade política, pois isso traria fama e poder para ele, né, que era necessário para ele poder se movimentar em lugares, em esferas que as pessoas comuns não alcançariam. Existe aí também uma mudança de plano pessoal, né, que o objetivo dele nesse período, no contexto desse livro, é voltar para educar o filho, então por isso que o livro acontece. E ele acabou indo assessorar o Bruto. Bruto, se vocês não lembram, foi o que matou César, né? Causou o tiranicídio. Então, Brutus é o nome em latim e Bruto seria a tradução para o português, né?
Também é nesse período que ele escreve as orações filípicas, que são documentos ou textos que ele lê no Senado e atacam diretamente aqueles que ficaram no lugar de César, no caso o Marco Antônio, que é o primo do César, né? Que deu continuidade aí à tirania do César, à política do César. E o Cícero vai atacar ele em vários momentos, de diversas formas, mas é justamente pela primeira oração filípica que ele é proscrito, né? É condenado como proscrito e posteriormente ele é executado, né? Eu trouxe também a constância e a firmeza de propósito para fazer um comentário que já no final, pouco antes dele ser executado, foi proposto a ele, pelos amigos dele, que ele se suicidasse, né? Que era comum filósofos perseguidos pelo Estado ou políticos, homens de bem, enfim, eles, para não passar pelo vexame ou por ser humilhado pelo Senado ou pela política da época, eles se suicidavam. E ele vai dizer que não, porque a constante, que é a firmeza de propósito, é um princípio estoico, e ele diz que prefere ser executado do que ter essa saída, né, digamos assim. Bom, vamos começar o livro 1. E como já foi dito, né, esse livro o Cícero dedica ao filho Marco, né, já que ele não podia ir para casa educar o filho, ele dedicou-se à escrita para que fosse uma espécie de manual para o jovem evoluir como pessoa e politicamente também falando, né? E apesar de Marco estar estudando os peripatéticos, porque o Marco nesse período estudava com a filosofia e outras faculdades com os peripatéticos, apesar disso, Cícero passa os valores estoicos nesse livro para ele. Mas ele não refuta os peripatéticos, muito pelo contrário, ele respeita a escolha do filho, mas ele, como estoico, vai passar um conhecimento, uma sabedoria embasada nos princípios estoicos. Sobre o propósito da discussão desse livro, Cícero começa o livro 1 justamente definindo o que é o dever, né? O que é dever. Ele começa nos dando uma dica importante. Ele diz: todo ensinamento amparado pela razão deve começar pela definição. Ele diz isso para nos ajudar a entender melhor, a formular uma argumentação, né? Quando ele fala nos diz, ele está dizendo isso para o filho dele, mas o interesse dele era perpetuar o conhecimento por meio dessa obra, não só para o Marco, mas também para outros que tomassem contato, né? Aqui também ele vai discorrer sobre os tipos de deveres que para ele são os médios, né? Que ele diz serem praticados pelos sábios, tanto pelos sábios quanto pelos homens comuns. Ele também vai chamar isso em algum momento de deveres comuns. Já o segundo tipo, ele vai chamar de dever completo, que são praticados apenas pelos sábios, porque para ele, né, para ele em especial, ele diz que os sábios possuem as virtudes desenvolvidas. Então, qualquer ação advinda de um sábio, ela é perfeita. Ela não tem margem, digamos assim, para erro, né? Ela é amparada pelas virtudes desenvolvidas. Aqui também é tratado sobre as deliberações, que ele classifica como 5, que são dissertar sobre o honesto 2 vezes, sobre a razão útil e, por fim, sobre a comparação entre as duas, né? 5. Bom, sobre a honestidade e a virtude humana, ele vai dizer que as 4 virtudes cardeais, que é a justiça, a sabedoria, a magnanimidade e a moderação, vão ser os pilares desse livro. Aqui ele descreve as bases naturais dessa virtude, né? Ele diz que começa com os impulsos naturais, que o homem compartilha com os animais, e depois mostra que a razão, né, o indivíduo munido da razão,
ele transforma esses impulsos, ou alguns impulsos, ou todos, em virtudes. Uma curiosidade também, as 4 virtudes têm origem em Platão. As 4 virtudes cardeais, elas têm origem em Platão, que mais tarde elas serão adaptadas à filosofia da Idade Média, né, que a gente localiza assim, por Ambrósio de Milão, Agostinho e Tomás de Aquino. Elas vão se tornar virtudes do cristianismo, do catolicismo, né, digamos assim, por meio desses 3 filósofos. Sobre as 4 virtudes, nós vamos passar rapidamente por cada uma. O Cícero falou muito sobre elas, uma hora de maneira indireta, outra hora usando exemplos. Então, sigamos. Bom, sobre a sabedoria, ele diz que 2 vícios devem ser evitados: o conhecimento pelo desconhecido, que é condenado, né? Que é uma maneira de concordar, na verdade, sem reflexão. Ele diz que nós devemos dedicar tempo e uma consideração aos fatos, né? Ou seja, ele pede essa reflexão. E o segundo é aplicar os esforços a coisas obscuras e difíceis, ou mesmo coisas desnecessárias, né? Que com isso o Cícero mostra um desgosto aí pelo dogmatismo, né? Tornando os céticos atraentes às ideias dele. E o segundo vício reflete a prioridade romana, né? Sobre a virtude social, o Cícero vai dizer que os homens são bons por serem justos. E ele se refere à noção morais, essas noções morais comuns, né? E o vir bunus, que é usado pelo direito romano. A justiça, no sentido restrito, possui um aspecto negativo, que ele vai dizer que não prejudicar, que é não prejudicar ninguém sem provocação, né? E um positivo, que é o auxílio ao próximo. Essas são as 2 formas de justiça para Cícero, que ele vai também transcorrer bastante sobre isso nos 3 livros. Sobre a liberdade, o Cícero dizia que nada é mais coerente com a natureza humana. Tipo, é da natureza humana ser livre, né? Dizia que era nosso dever pregar uma liberdade que fosse útil aos amigos e não prejudicasse a ninguém. Aqui ele faz duras críticas às ações do César, ele já começa aqui, né, a criticar as ações do César, e uma delas é sobre a venda de propriedades dos mortos em guerra pelo Estado, que o César começou a fazer isso, né? As pessoas que tinham bens morriam nas guerras e o Estado começou a pegar as terras e dizia: morreu por nós, então vamos vender, e o Cícero era contra isso. Ainda continuando sobre o livro 1, né, a grandeza de ânimo, que ele fala em cima, e podemos dizer que basicamente este tópico, que é a política versus o lazer, nesse tópico ele fala sobre a filosofia estoica, que pregava o livrar-se das paixões, né? Segundo Cícero, desejo e medo envolve a aceitação de falsas noções quanto ao bem e ao mal das coisas futuras. E as outras 2, o prazer e a dor, elas falam das noções quanto aos bens quanto ao bem e o mal no presente, né? Ele também parafraseia o Platão, que dizia que uma vez alcançada a verdade, né, a verdade que tanto se buscava, o filósofo não aceitaria meias verdades na vida política, né? Apesar dos fundadores da Estoa, a Estoa, de onde advém o nome estoicismo, eu descobri isso durante os estudos no Cícero, né? Que a Estoa é um pórtico, não sei se vocês conhecem aquele lugar que era muito comum na Roma antiga e na Grécia também, que é um lugar cheio de pilastras, né, assim, pilares, e coberto com um telhado. Ali chama Estoa, que é aquele pórtico lá, na época chamava de Estoa, e os estoicos, eles filosofavam, desenvolviam os seus conhecimentos ali, né?
E ele dizia que, apesar dos fundadores da Stoa não participarem da vida política, eles defendiam a participação das pessoas que estavam aprendendo o estoicismo à vida política. O Cícero contesta que as ações militares não são o assunto mais importante da cidade, não era, apesar de muitos quererem. Ele fala também sobre as muitas empresas civis, isso é interessante, que foram mais grandiosas e gloriosas do que os feitos militares, né? Alguns comentadores vão dizer que o próprio Cícero aspirava a triunfo, né? É tanto que ele instava o filho a seguir as pegadas dele com relação à vocação militar, né? Digamos assim. Sobre o decoro e as virtudes correlatas, mais uma vez, as falas de Cícero neste ponto do livro 1, elas são carregadas pelas ideias estoicas, né? O decoro e as virtudes andam de mãos dadas, e o cenário em que ele localiza essas ideias passa pela natureza do homem. Os cuidados pessoais, a administração de bens e carreiras, além de outros tópicos, eles são abordados nessa obra, nesse momento, né? Uma coisa interessante é que para o Cícero existe uma característica de quem de quem passa a vida servindo as paixões, né? Que ele dizia que uma mudança ela não é só interna, ele dizia que ela é externa também, chega a afetar a aparência, muda a voz e os gestos da pessoa. Então ele conseguia identificar aquele que era servo de suas paixões olhando para a pessoa. Ele tinha esse feeling, né? Bom, para encerrar o livro 1, né, nesse final, Cícero vai fazer um paralelo entre as virtudes e seus pilares. Como essa foi a ideia central desse livro, ele vai concluir ao final aqui que a virtude da sabedoria é a primeira e mais importante de todas, né? Quando ele escrevia, o Cícero não pensava nas pessoas, digamos assim, nas pessoas comuns, né? Nos pequenos agricultores, digamos assim, né? É importante notar nesse livro, mas sim para os senhores de terras assim como ele, né? Tipo, não só para o Marco, mas também para aqueles que tomassem contato, seria esse tipo de pessoa. Pois na época a posse das terras era digamos assim, o status social um dos mais elevados, né? Porque ter muita terra, ter esse bem, investir em terra era uma forma segura na época, pois não existia naquela época um direito falimentar, né, ou um seguro social. Então o que o cara tinha como garantias e de bom investimento eram terras. As questões como, sei lá, digamos assim, quais de dois atos honesto é o mais honesto, ou as quatro partes que constituem a honestidade, que é o pensamento, a comunidade, a magnanimidade e a moderação, elas são trazidas pelo Cícero quando ele faz uma relação entre virtude e sabedoria. Isso já é no final do livro 1. Ele encerra a obra ponderando sobre os deveres. Ele diz que na comunidade existe uma degradação dos deveres. E ainda sobre os deveres, ele diz que os primeiros devem ser para com os deuses mortais, e o segundo para com a pátria, e o terceiro para com os pais, e assim por diante. No início do livro 1, ele faz o mesmo caminho, mas sem incluir os deuses e sem omitir a humanidade. Tanto no início quanto no final, fica claro que a pátria vem antes da humanidade, né? A pátria só perde lugar para os deuses, mas ele dizia que os deuses é muito elevado. Ele não discutia o nível dos deuses, porque ele dizia que os deuses não participavam das leis dos homens, né? Como se dissesse que os deuses não pagam impostos ou algo assim, não participam da política. Mas ele não falava isso, eu estou só concluindo, né? O Cícero não nega que a vida social facilita a satisfação das necessidades.
ele rejeita a ideia platônica e aristotélica de que os homens formam sociedade para satisfazer as necessidades. O Cícero concluía isso das ideias platônicas e aristotélicas sobre isso, né? Mas ele diz que para os estoicos o homem era sociável por natureza. Esse é o fim do livro 1. Bom, começamos então o livro 2, né? E no livro 2 o Cícero vai reforçar os conceitos trabalhados no livro 1, mas com uma abordagem mais profunda e contundente. É aqui que ele começa as críticas direta e indireta à ditadura do César, né? É também no livro 2 que ele começa o ataque ao Marco Antônio, né? O primo do César, como já foi falado lá atrás, que com os seguidores, esse Marco Antônio ele meio que fomentou a ditadura do César, né? O César se tornar um tirano e mais tarde toma o lugar do César. Aqui ele lamenta as leituras e os estudos, que as leituras e os estudos tenham acabado no Senado, né, para ele, porque a República como ele conhecia e participava não está mais ativa. Então ele decide voltar aos estudos de filosofia nesse período, né, que era uma paixão dele durante a juventude. Nota, ele estudou filosofia até mais ou menos uns 21 anos, depois disso ele se dedicou à vida política, né, ao estudo de outras coisas, das leis, enfim. Nesse momento ele vai enaltecer a sabedoria, o conhecimento, e escreve como que o que é mais desejado para o homem, né, a sabedoria e o conhecimento. Ao enaltecer a filosofia, não só com conhecimento e método, ele parafraseia uma obra dele que é Hortênsios, né? Aqui ele parafraseia Hortênsios, que essa obra do Cícero não chegou aos tempos atuais, mas ela é citada nas Confissões de Agostinho, como Agostinho diz que influenciou muito a maneira dele ver algumas coisas. É um diálogo que o Cícero se orgulha, né, esse livro 2, de ter escrito. Ele é mais técnico sobre a teoria do conhecimento e como ele é abordado nas academias. Continuando ainda sobre o livro 2, do início ao final do livro 2, o Cícero vai buscar pela utilidade das coisas, sejam elas bens ou virtudes da comunidade, saúde, etc. Ele vai transcorrer sobre uma série de coisas, né? O Cícero vai dizer que julgam o justo como útil, da mesma forma o honesto como justo, logo qualquer coisa honesta é justa. Ele também vai acusar os que admiram os homens solertes e manhosos, né? E aí solertes vocês vão ter que buscar no dicionário, pois assim tomam malícia por sabedoria. Esse devem ter tirado essas pessoas devem ser tiradas desses erros, né? Solicitando assim que eles dirijam as suas opiniões para a esperança, que é obter as coisas desejadas por deliberação honesta e justa, e não por meio de fraudes e ardis. É aqui que ele discute de forma mais aprofundada sobre os benefícios que dizem respeito ao cidadão em conjunto ou separadamente. É aqui, pois segundo ele, o separadamente é mais apreciado, né? É mais aprofundado por ele. Aqui ele ressalta também a importância de trabalhá-los juntos, né? Tanto um quanto o outro, para que revelem úteis e não prejudiquem a República. A todo tempo ele salienta isso, que todo conhecimento que ele repassa e que é digno de atenção, eles não devem salpicar nada de negativo com relação à República, né? Ele cita o caso de uma lei que foi estipulada por Caio Graco. Espera aí que o meu gato está querendo entrar. Bom, como eu estava dizendo, ele cita o caso de uma lei que foi estipulada por Caio Graco,
que distribuía certa quantidade de comida para os cidadãos, né? Os homens nascidos livres. E isso era, em contrapartida, ele tinha que dar um pouco de dinheiro para o Estado. A pessoa recebia comida, mas tinha que pagar. Só que isso era do Estado. E mais tarde houve outra lei que reduzia a quantidade de comida e aumentava o valor. Na época do Cícero, ele tornou isso uma espécie de doação. Então as pessoas só recebiam a comida, não tinha que pagar nada. E isso foi visto de maneira muito, digamos assim, positiva. Bom, iniciamos o livro 3, né? O final. E nós temos aqui um Cícero que ele meio que apara as arestas, né, das obras, dos outros dois livros, voltando aos conceitos e contextos, né, para refinar melhor as ideias. Entre os pontos importantes desse livro estão os aspectos da filosofia estoica, que ele vai se aprofundar ainda mais, e essas ligadas à política, o conceito como sumo bem, que é o viver de acordo com a natureza, dentre outros. Aqui o Cícero faz uma corruptela do original, pois para os estoicos mesmo, né, para os tradicionalistas, viver virtuosamente significa escolher as coisas de acordo com a natureza. Ele transcorre pelo que é popularmente tido por virtudes e deveres, né? Vai falar um pouco disso. E o Cícero lembra que os deveres discorridos nesses 3 livros são tidos pelos estoicos como deveres médios. São deveres comuns e evidentes que as pessoas cultivam por bondade, por caráter ou por um progresso nos estudos, né? Quanto ao dever denominado direito, né, este é perfeito e absoluto. Em todos os números, o Cícero diz, em todos os números e só se encontra no sábio. Ele também dirá que, por meio dos deveres médios, que se alcança o dever direito. Ou seja, os deveres médios atraem todo aquele que possui índole virtuosa, né? Os deveres médios vão atrair essas pessoas. E por meio dos deveres médios que os estoicos acreditavam que a prática desses deveres mais basais, digamos assim, habilitaria as pessoas a uma disposição virtuosa e que elas poderiam se tornar perfeitas, né? Ou poderiam ser aperfeiçoadas. Uma nota, aqui também tem uma nota especial sobre o Anel de Giges, eu trouxe, que também está lá no livro, que eu não sei se vocês leram, mas faz parte da República de Platão, e eu indico vocês lerem. E sobre o Giges, o Cícero segue uma premissa epicurista e diz né, os epicuristas diziam que o Platão desvirtua a filosofia dele ao utilizar o mitos nas explicações. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que a refutação epicurista ela se perde, pois quando eles negam o mito, eles cedem ao poder do mito, né? O Cícero vai ter essa percepção de que os epicuristas caíram nessa armadilha, digamos assim, né? Sobre a utilidade aparente das virtudes, nós já vimos aqui que o Cícero prioriza as obrigações para com a pátria, que seria uma ação honesta em si mesma, né? Os verdadeiros interesses da pátria não permitem ações que sejam em desacordo com a justiça. O Cícero avalia os casos em que a utilidade sobrepõe a honestidade, mas pede que a atenção seja dada aos casos em que a utilidade se opõe em absoluto ou quando elas podem acontecer de formas conjuntas, ou seja, a utilidade e a honestidade elas funcionariam juntas, né? Ele inclusive cita alguns casos em que essa aliança ela se mostra positiva. Eu trouxe, dentre os casos, eu trouxe alguns aqui, que ele diz o seguinte: existe um caso que ele fala sobre um homem que trouxe comida de Alexandria para Rhodes,
sendo que os ródios eles estão passando por um período de escassez, de fome e tal. No caminho, o homem vê que outros mercadores estão a caminho de Rhodes com alimentos em grandes quantidades. Então, o Cícero questiona. Ele faz um questionário para nós, né? Comunicará o fato ao povo de Rhodes ou, preferindo silêncio, ele venderá os produtos mais caros possível. E ele complementa essa questão com: nós estamos falando de um sábio, um homem de bem. A nossa investigação refere-se à deliberação e ao debate de consciência de alguém que não irá dissimular a verdade aos ródios, sem julgar isso por torpe, né? Mas que duvida que o seja. Ou seja, ele vai colocar isso diante de nós, se o sábio ele teria essas ações, né? E um pouco mais à frente ele vai trazer um exemplo de Ulisses, de Homero, né? Para contextualizar a grandeza de espírito. Ele diz que Ulisses ele simula a loucura para escapar do exército. E ele vai dizer também que isso é muito fácil, né, ser feito, essa ação ela é fácil de ser executada por alguém que vive, digamos assim, de maneira folgada e reina em Ítaca, né, ele vai dizer, com os pais, a esposa e o filho, ou seja, ele não vê honra nesse tipo de ação, né, desse tipo de dissimulação. Um outro ponto importante é que no final do livro 2, no final do livro 2 que o Cícero, aliás, no final do livro 3, né, que o Cícero revela que esteve por quase todos os 3 livros discutindo as 2 primeiras virtudes, que é a sabedoria e a justiça. Apesar do livro mostrar que a ênfase dele o tempo todo é na justiça. Bom, e concluindo, para não ficar tão longo assim, que já está, o Cícero escreveu essa obra para o filho dele, né, e todos os jovens e adultos, em espécie de manual da vida pessoal e pública. E o The Office, ou dos deveres, que é esse livro, né, a conexão entre filosofia e política não é nova, né, mas a maneira como é apresentada por Cícero, ela mostra uma evolução substancial, né, já que ele faz essa conexão entre política e filosofia amparada pelo estoicismo, né? Ele usa o estoicismo como elo aí para esse processo. Apesar do Cícero ter outros escritos, e muitos deles nós já falamos que não chegaram até os dias atuais, o The Office é sem dúvida o mais abrangente. Dele nós podemos extrair história, nós podemos extrair direito, nós podemos extrair política, filosofia, antropologia e ciências relacionadas, né? Apesar de estar mais atrelado ao meio acadêmico, o Cícero tem umas passagens que são, ao meu ver, assim, são fundamentais para que a gente pense em uma maneira de observar certas condutas políticas e jurídicas a partir do viés filosófico, né? The Office é sem dúvida um clássico desde a concepção, pois ele foi feito para perdurar. Ele não foi feito só para ler isso aí e guarda. Ele foi feito para ser mantido. É uma espécie de legado, né? Que chega até nós com uma possibilidade para que a gente continue a buscar uma praxis filosófica, né, que tenha como ideia central a sabedoria e a justiça. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e encerramos aqui o nosso seminário. Um abraço a vocês.